Aqui desenhei para nós uma bicamada fosfolipídica, uma membraninha plasmática com os fosfolipídios arranjados desse jeitinho, formando a bicamada. As cabeças de fosfato para fora, eles são polares, as caudinhas de lipídio para dentro são apolares. Esse jeitão, essa característica do fosfolipídio a gente pode chamá-lo de anfipático, né? E permite que que a membrana se arranje dessa forma. Mergulhado na bicamada há algumas proteínas que são transmembranas, que atravessam a membrana, proteínas integrais, e outras que estão só parcialmente mergulhadas, são as proteínas não integrais, proteínas periféricas. Tá bom? Muito bem. Trouxe esse desenho aqui pra gente explorar mais o conceito dos transportes via membrana, certo? Muito bem. Vou começar então pela difusão simples. Na difusão simples, como a gente acabou de ver, a difusão simples ela se dá com moléculas, como por exemplo deixa eu puxar mais para cá. Sim. Tá bom assim, será? E agora? Melhorou, né? Com moléculas que são pequenas e preferencialmente moléculas apolares, que conseguem transpassar essa membrana sem a necessidade de uma proteína carregadora que as leve de um lado para o outro. Outra coisa que eu esqueci é de dizer qual que é o meio, né? Então aqui é o meio extracelular, eu vou colocar onde aqui? E aqui é o meio intracelular, tá bom? Só pra gente não perder de vista, é importante. Bom, tem lá o oxigênio é uma molequinha pequena, uma molequinha apolar, certo? Então não há polaridade dentro da molécula, ninguém puxa mais o par de elétrons compartilhados, o momento de polo não é zero, né? Não tem nenhum momento de polo ali. Vocês vão aprender isso em química, não se preocupem em saber isso agora, tá? Seguindo o movimento a favor do gradiente, da onde tem mais para onde tem menos, certo? A gente caminha, então, trouxe uma setinha aqui, de um lado para o outro. E a molequinha de oxigênio consegue transpassar, feliz e saltitante, a membrana plasmática para o lado de lá, respeitando a premissa, né, da favor do gradiente, não tem gasto de energia. Beleza. Outra molécula muito importante nesse processo, né, para a maquinaria celular, é a glicose. A glicose é o nosso combustível celular. Sem glicose, a gente não tem a célula funcionando direitinho. A glicose, ela é mega importante, ela tem que entrar para o interior da célula, só que ela é muito grandona. Se você lembrar da molécula, ela é C6H12A6. Então, só de carbono, ela tem 6 carbonos, cara. É uma baita. Então, ela precisa de uma estrutura, que no caso é uma proteína, que permita que ela consiga atravessar a membrana plasmática, que é uma proteína carregadora, que eu desenhei aqui, né? Então, ela vai para o outro lado, a favor do gradiente de concentração, da onde tem mais para onde tem menos, através de uma proteína de membrana. E aí ela atravessa a membrana com a ajuda da proteína. E pronto, atravessa e passa para o lado de lá. Agora, vamos pensar no transporte ativo. O transporte ativo é um transporte contra o gradiente de concentração. Então, o fluxo vai ser ao contrário e com gasto de ATP. E aí eu trouxe o sódio. O sódio é um íon bastante importante e comentei anteriormente sobre a bomba de sódio e potássio, mas o sódio também, sem pensar na bomba, ele é um cara muito importante para as concentrações salinas e de íons no interior do citoplasma. E ele é um cara que a célula tem que estar o tempo todo regulando. Ele não pode nem ficar muito nem ficar pouco, senão ele atrapalha a homeostase, né, por assim dizer. Ele pode causar um desequilíbrio osmótico iônico dentro da célula, e não é interessante. Então a célula o tempo todo, cara, o que ele vai fazer? Ela vai jogar esse íon para fora, tá? Contra o gradiente de concentração, da onde tem menos para onde tem mais. Eu ramelei um pouco nessa seta aqui, mas eu fiquei de cara que ia ter que fazer outra, então ela vai ramelada mesmo. Então, a célula, ela pega e joga o sódio para fora, contra o gradiente de concentração. E esse fenômeno, gente, é um fenômeno que implica gasto de energia, que implica
justamente esse movimento contra implica gasto de ATP. Então, por isso que é um transporte ativo, certo? Gurizada, alguma dúvida? Ficou algo ainda sem entender sobre transporte de membrana? Então, eu vou voltar com outro esquema para explicar osmose, que é muito importante.